Obrigado, presidente, senadora Ângela Portela. Pois bem, depois de amanhã, dia 12 de maio de 2017, completará um ano do novo governo, ou um ano do governo Michel Temer. Sabemos que a ex-presidente Dilma Rousseff, juntamente com o poderoso chefão, deixou ao povo brasileiro uma tremenda herança maldita. 3 crises: econômica, social, ética e moral. E o presidente Michel Temer herdou esta herança. Pois bem, eu estou hoje a esta tribuna para fazer um comparativo do que foi o governo anterior e o governo atual. O que foi que mudou no Brasil esse um ano de governo do presidente Michel Temer? Sabemos que estamos diante de uma tsunami política enorme. Esta tão importante operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e também desse jovem competente ministro Sérgio Moro, a Operação Lava Jato, evidentemente que isso tem causado algum prejuízo em termos econômicos no nosso país. Não há dúvida disso, não é? Mas extremamente importante para o nosso Brasil. Eu tenho dito, inclusive, que o Brasil, nós vamos ter 2 Brasil, o Brasil antes da Lava Jato e o Brasil pós-Lava Jato. Pois bem, mas vamos ver então o que foi que o presidente atual fez com relação à nossa economia e algumas ações políticas feitas pelo presidente Michel Temer. Vamos lá. Dia 12 de dezembro de 2016, quando a presidente Dilma foi afastada da presidência, deixou uma taxa Selic, uma taxa de juro anual de 14,25. Hoje, a taxa está a 11,25 ao ano. E acredito que chegaremos no final desse semestre com menos de um dígito. Inflação. Quando a ex-presidente Dilma deixou o poder, deixou também uma taxa de inflação de 10,70%. Hoje, no mês de abril, ou nos últimos 12 meses, melhor dizendo, nesses 12 meses do governo atual, essa taxa de inflação saiu de 10,7% para 4,08%. Esta inflação que corrói o salário do trabalhador. Retração. Em 2015, o Brasil teve uma retração no seu PIB de 4%, enquanto o mundo cresceu em média 3%. Pois bem, mas com esse ano do novo governo, nós já crescemos 0,48%. É um percentual insignificativo, eu coloco assim, mas já é uma projeção positiva. Já não estamos mais decrescendo, já estamos crescendo. Isto é muito importante. O desemprego era em queda livre. No mês de fevereiro, nós já estivemos, inclusive, em São Paulo, um superávit no emprego de 35 mil empregos. Evidentemente que março caiu, mas nós vamos retomar o emprego. Pagamento de juros da dívida. Nós sabemos que o governo petista deixou ao povo brasileiro e ao governo atual, em agosto de 2016, uma dívida bruta, geral, do governo geral, de 4,270 trilhões de reais. Aí
é resultado desta corrupção no país. Essa dívida hoje, ela está decrescendo, Era 7,6, representava 7,6 do PIB em 2016, hoje em 2017, um ano depois, esse pagamento desse juro da dívida, melhor dizendo, estou me referindo aqui ao pagamento de juros da dívida. Em 2016 foi 7,6, em 2017 caiu para 6,16. Evidentemente que a dívida também deixou de crescer galopante como ela estava vindo. O swap cambial. Tivemos em 2015 um prejuízo de 89,7 bilhões de reais com o swap cambial. Já em 2016, caminhando agora então para os 12 meses, já tivemos um superávit acima de 80 bilhões de reais, ou seja, tivemos um prejuízo no governo petista em 2015 de 89 bilhões e agora temos um lucro acima de 80 bilhões de reais. Pois bem, a arrecadação da Receita, interessante aqui fazendo uma comparação, em maio de 2016, quando a presidente Dilma deixou o poder, a Receita havia arrecadado 93 bilhões no mês de maio de 2016. Em março de 2017, mesmo diante desse cenário horrível que nós estamos vivendo, tivemos uma arrecadação superior ao maio do ano passado, ou seja, 97 bilhões de reais. Também, em 2015, nós tivemos uma perda de retirada da caderneta de poupança monstruosa, chegou próximo de 54 bilhões de reais. Nesses 12 últimos meses, mesmo diante da crise, a retirada está em torno de 40 bilhões de reais. Cotação do dólar. O nosso real valorizou. Quando a presidente Dilma deixou o poder, o dólar estava cotado em 3,49 reais. Hoje, 3,18, ou seja, houve uma valorização da nossa moeda. A Petrobras devia 510 bilhões de reais. No governo atual, essa dívida caiu para 361 bilhões de reais. A agência Moody's, inclusive, elevou a nota da Petrobras. Mesmo diante de tudo que fizeram com essa grande empresa, a agência Moody's elevou a nota e a perspectiva passou a ser então positiva e não mais negativa. E aqui eu tenho dito e repito, parabenizar esse grande executivo Pedro Parente, que todos nós o conhecemos a competência. O risco Brasil. Quando o governo petista deixou o poder, o banco JP Morgan disse e publicou que o Brasil estava com 376 pontos. Quanto maiores os pontos, menor a credibilidade do país. Hoje, 12 meses de governo Temer, o risco está em 242. Portanto, vê o quanto a nossa credibilidade foi resgatada e o quanto ela está sendo resgatada Brasil afora. A agência Moody's também alterou a situação de risco do Brasil, de negativa para estável. Isto é de extrema importância para um país, para uma nação. País com grau de risco elevado, ninguém empreende, até mesmo os próprios empresários internos não investem. Mas a nossa credibilidade neste governo está sendo resgatada. Investimentos diretos no país. Em maio de 2016, houve um investimento de 9,42 bilhões de dólares
Março de 2017, um investimento de 11,6 bilhões de dólares. Ou seja, o mundo voltou a acreditar em nosso país. Bovespa, nossa Bolsa de Valores, em maio de 2016, 53 mil pontos em média. Hoje, 10/5/17, 67 mil pontos. Isso aqui também é uma outra grande baliza. Eu estou fazendo aqui meio que uma prestação de contas do governo, dos 12 meses de governo, dos 12 meses do governo Michel Temer, que vai concluir 12 meses agora no dia 12 de maio, ou seja, depois de amanhã, sexta-feira. Balança comercial. Balança comercial, nós tivemos aqui um superávit de 4,86 bilhões de dólares em abril de 2016, agora, em abril de 2017, 6,96 bilhões de dólares. Concessões de aeroportos, como já é sabido por todos nós, foi feita a venda, a privatização de 4 aeroportos, e nós tivemos aqui um resultado positivo nessa venda de 3,72 bilhões de reais, ou seja, 23% acima do esperado pelo governo. Ou seja, o governo demonstra vigor e efetividade nas ações para proteger a economia e, concomitantemente, reitera seu compromisso com a qualidade no nosso produto agropecuário. E aqui, senhora presidente, me permite, nós não temos orador no momento, eu quero aqui mostrar as ações do governo atual. Esses 12 meses de governo Temer, eu já disse que eu sou um senador independente. Quando a presidente Dilma deixou o poder, eu vim a essa tribuna e disse que eu nem conhecia o presidente Michel Temer. Eu disse que tudo que ele fizesse positivo para o país, eu estaria junto, apoiando. E o que fizesse errado, não contaria com meu apoio. Mas eu sou obrigado a dizer que o presidente Temer está no rumo certo. Está pagando um preço muito caro pela herança que ele adquiriu e também por essas medidas, por essas reformas impopulares que nós sabemos que são a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, o controle de gastos, não é? Mas quais foram as ações importantes do governo Michel Temer? Eu quero relatar aqui, senhora presidente, alguma delas. Por exemplo, a PEC do controle de gastos. Agora, a partir de 2017, não se gasta mais do que arrecada, ponto. Se essa PEC tivesse sido aprovada há 15 anos atrás, há 14 anos atrás, nós não estaríamos hoje com a dívida em torno de 4 trilhões e 300 bilhões de reais. Então, o presidente Temer teve a coragem de mandar para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional teve a coragem, e parabéns ao Congresso Nacional, de ter aprovado essa grande PEC, que é o controle de gastos públicos, ou seja, não se gasta mais do que ganha. Renegociação das dívidas do Estado, também foi outra ação importante do governo federal. Liberação do saque das contas inativas do FGTS. Eu sou relator dessa medida provisória, senhora presidente, 763, que os trabalhadores que têm dinheiro nessas contas inativas até 31 de dezembro de 2015 poderão sacar o seu FGTS, que está lá, esse dinheiro rendendo praticamente nada. Isso vai injetar algo em torno de 40 bilhões de reais na nossa economia e vai beneficiar, eu não diria beneficiar, e vai devolver, né? Vai devolver esse dinheiro a mais de 30 milhões de trabalhadores no nosso país. Vamos continuar com as ações do governo. Concessões de aeroportos, que eu acabei de dizer, senador Garibaldi. Estou aqui fazendo aqui, senador Garibaldi,
uma ligeira prestação de contas desses 12 meses do governo presidente Michel Temer, né? Estou fazendo aqui essa prestação de contas, estou tomando essa liberdade de contar os pontos positivos da nossa economia e das ações do governo, mesmo diante dessa crise que nós estamos vivendo, política, econômica e até mesmo ética. Repatriação de ativos foi outra ação espetacular do próprio governo. Conseguimos colocar nos cofres públicos em torno de 50 bilhões de reais, regulamentação da terceirização, tivemos a coragem de fazer a regularização da terceirização, a reforma trabalhista que já passou pela Câmara e está aqui no Senado, e eu volto a repetir, não tira direito do trabalhador, pelo contrário, a retomada dos empregos no Brasil passa por esta reforma. A nova lei de concessões, recentemente aprovada, outra ação importante do governo. Reforma da Previdência Social, também está na Câmara, deve chegar aqui no Senado em breve. Também eu tenho dito, se não tirar direito dos aposentados, do trabalhador, terá o meu apoio. E nós sabemos que essa reforma da Previdência Social é uma questão de necessidade, não é uma questão de querer, não é uma questão política. Isso aqui não é uma questão de governo, isso aqui é uma questão de necessidade. Se nós não fizermos essa reforma da Previdência Social, quem está recebendo não irá receber as suas aposentadorias. Agora, eu quero rever, particularmente eu quero rever essa idade mínima para aposentadoria, como também o limite máximo de contribuição para aposentadoria de 40%. A reforma, a liberação, né, a retomada das obras paralisadas no Brasil, 1.600 obras que o presidente retomou a reconstrução dessas 1.600 obras, beneficiando aí obras em 1.071 municípios em todo o Brasil, injetando algo em torno de 2 bilhões de reais na nossa economia. Novas regras para o pré-sal, reforma do ensino médio, eu tenho dito, pode não ter sido uma reforma à altura, não é? Da necessidade atual, mas essa reforma corrigiu bastante o problema do ensino no nosso país. Nova lei das estatais, que nós tivemos aqui como relator o senador Tasso Gereissati, importantíssima essa nova lei das estatais. A retomada da transposição e revitalização do Rio São Francisco também, né? Outra ação espetacular do governo Michel Temer, a retomada do rio, jogando água para todo aquele pessoal ali do Nordeste. Eu acredito que dentro de mais um ano a gente conclua essa obra, desde que não falte dinheiro, eu espero que não é? Aumento no valor do Bolsa Família, renovação de mais de 1,1 milhão de contratos do FIES, valorização das ações do Banco do Brasil e da Petrobras, que já ocorreu, o cartão reforma que vai ser distribuído agora, que era 100 mil cartões, o presidente Temer, me parece, eu não tenho absoluta certeza, elevou esse número para 200 mil cartões reforma. Ou seja, aquela família que tem aquela casinha e quer fazer um cômodo a mais e quer fazer um banheiro. Me permite, senhora presidente, um pouquinho a mais, porque nós só temos aqui o orador, me parece que o senador Garibaldi... Eu quero dar uma parte breve para me associar ao que Vossa Excelência está afirmando na tribuna. Afinal de contas, o presidente Michel Temer, ele está completando um ano de governo. É muito pouco tempo para o que ele vem realizando e que está sendo aí alvo de considerações de Vossa Excelência. Eu acho que o presidente tem tido uma coragem muito grande de tocar uma agenda de reformista e de conquistas
E os resultados na economia, como Vossa Excelência disse, já se fazem sentir com a queda brutal da inflação, vai para 4,08 ao ano, com a baixa de juros, que no dia 31 de janeiro já se visualiza uma queda também na taxa de juros. Isso é muito importante no campo econômico. Congratulo-me com Vossa Excelência e agradeço à presidente, senadora Ângela Portela, pela tolerância. Agradeço a Vossa Excelência, senador Garibaldi, por essa parte tão importante, e eu quero incluir no meu discurso. E é bom que se diga que nenhum outro governo, até mesmo do Fernando Henrique Cardoso, a quem eu tenho o maior respeito e admiração, não teve a coragem de colocar a reforma da Previdência aqui no Congresso Nacional, a trabalhista, do controle de gastos. Nenhum governo. Presidente Michel Temer teve essa coragem. Então, essa popularidade hoje que estão aí se dizendo, a oposição, de que o presidente Temer tem uma popularidade menor do que da ex-presidente Dilma, eu acredito que o presidente Temer não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com essa popularidade, porque o que ele está fazendo é uma necessidade, eu volto a repetir, não para o momento, mas para o futuro, o presente e o futuro desse país e da nossa nação. E aí, Vossa Excelência colocou muito bem, senador Garibaldi, são 12 meses de governo, que vai completar agora na sexta-feira, dia 12, foi com afastamento da ex-presidente Dilma, e mais, diante de uma crise econômica sem precedente e um tsunami, não é? E um tsunami com essa operação que está em curso, essa operação tão importante ao nosso país. Mesmo assim, eu acabei de colocar aqui o cenário econômico, o nosso país já está crescendo. Nós saímos de uma retração de 4% e já estamos com um crescimento em torno de 0,48. Pois bem, o programa de parceria, estou lendo aqui, relatando aqui os programas, ações, nova ação aqui. Programa de Parceria de Investimento, o PPI, de portos, aeroportos, rodovias, óleo, gás e energia. Fez um pente fino na Previdência Social, no INSS, melhor dizendo, cancelando mais de 80 mil benefícios que estavam irregulares, fraude dentro da Previdência Social, que é um caso gravíssimo, o caso da nossa saúde. O SUS, me preocupa muito o problema do SUS, esse programa maravilhoso, mas nós vamos ter que rever esses benefícios, né? O caso da Previdência, e ver também essas despesas do SUS junto aos hospitais. Então, o presidente Temer fez um pente fino e já excluiu 84,8 mil benefícios que estavam sendo pagos indevidamente. Aumento do limite do Minha Casa Minha Vida, redução dos juros para financiamento imobiliários, Plano Agro Mais, reajuste do salário do Mais Médicos e o chamamento de médicos brasileiros, apoio da FAB ao transplante de órgãos, fortalecimento das parcerias no mercado internacional, redução do número de ministérios, mais merenda, aumentou de 7% para 20%, isso representa 300 milhões para 500 milhões de reais aos municípios brasileiros, criação do programa Criança Feliz e muitas outras ações. Eu não poderia deixar, senador Garibaldi, de fazer esse discurso mostrando ao povo brasileiro que mesmo diante dessa situação difícil que o nosso povo está passando, com esse desemprego de mais de 20 milhões de pessoas desempregadas, que isso foi uma herança adquirida, o Brasil já está crescendo, o Brasil já está caminhando.
A retomada do crescimento já aconteceu. Eu volto a repetir. O presidente Temer está no rumo certo. E eu só espero que o Congresso Nacional faça a sua parte. Esta é a minha preocupação, que o Congresso faça a sua parte, independentemente de qualquer favores, que nós façamos a nossa parte. E aí eu não tenho dúvida que logo, logo o nosso país volta à retomada do emprego, e que é um problema gravíssimo. Nós vamos passar, e eu não tenho dúvida disso não. O nosso Brasil é muito maior do que esses malfeitos deste governo que saiu do poder. O ex-presidente Lula vai, então, depor lá no juiz Sérgio Moro, né? Senhor presidente, o senador Garibaldi vai fazer uso da tribuna? Vai? Vossa Excelência vem fazer uso da tribuna? Mas, Vossa Excelência, eu vou ser breve, se Vossa Excelência quiser usar um tempo mais, pode usar. Não, mas agradeço imensamente a tolerância por parte da nossa presidência. Mais 2 minutos é suficiente, senador? Mas agradeço, não, agradeço.